qual era a manobra que fizeram lá nas lojas americanas? O que aconteceu ali? Cara, vou tentar ser sucinto, Sim. tá bom? O que acontece? Nós, dentro da contabilidade hoje, nós temos as demonstrações financeiras. O que são essas demonstrações financeiras? DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa, balanço patrimonial, DMPL e mais algumas outras. O que acontece? Hoje as empresas listadas na CVM, que são as empresas que têm capital aberto, são empresas SA de capital aberto. Tem que apresentar números. Tem que apresentar esses números, tem que publicar esses números, beleza? Tem que ser números oficiais, né? Exato. Esses números os números são oficiais, tá? Cara, quando eu comecei a estudar contabilidade, eu olhei eu comecei a aprender essas coisas, eu entendi essas relações, eu me fazia várias perguntas, eu fazia as perguntas para os professores não me respondiam da forma que satisfaziam o meu coração. E a partir da experiência eu comecei a ter acesso a essas respostas de uma forma que satisfez o meu coração, certo? Então o que acontece? Hoje no processo de auditoria tem uma métrica na auditoria chamada de critério de materialidade, beleza? Esse critério de materialidade ele é instituído a partir de uma subjetividade do auditor. O que é esse critério de materialidade? Esse critério de materialidade, ele pega uma conta lá, sei lá, receitas. Ele fala, cara, eu vou auditar todas as contas em 5% da receita, beleza? Então ele vai pegar aquelas contas, ele vai usar métricas e estatísticas para fazer essa auditoria, porque olha só, para você auditar, sabe o que é auditoria? É você olhar no balanço patrimonial que tem 1 milhão de clientes e você tem que pegar todas as notas, beleza? Para conferir que teve 1 milhão. O cara não vai conferir nota por nota, então ele faz por amostragem. Certo? Certo. Métricas e estatísticas. Então o que acontece, cara? Abaixo desses critérios, só um diagnóstico. Se você vai auditar contas, vamos pegar empresa grande como a Americanas, por exemplo, ou como a Petrobras, enfim, que fatura na casa de, vamos arredondar a conta, tá? 1 bilhãozinho. 1 bilhão. Ok? 1 bilhão por ano. Aí o critério de materialidade é as contas, 5% da receita. 5% da receita de 1 bilhão, a gente tá falando de quanto? 50 milhões. Beleza? Então as contas de 50 milhões para cima serão auditadas. Concorda comigo que das de 50 milhões para baixo pode ter coisas que são fraudadas? Com certeza. Então, beleza. Essas questões todas na academia, eu ficava discutindo, né? Essas coisas todas, discutindo na seguinte posicionamento, fazer perguntas para ter essas respostas. Então, o que acontece, cara? Nessas demonstrações financeiras que são publicadas, pode existir fraude, sim, de empresas que não são sérias. Então, o que é que elas fazem? Elas inflam o balanço. E você tem várias métricas de inflar um balanço, beleza? Tem um critério na avaliação de empresa, um dos critérios de avaliação de empresa, que é para você saber quanto que vale fazer o valuation, tem uma métrica chamada de goodwill, que é uma expectativa de ganho futuro, beleza? Então você olha para o potencial do seu negócio, cria métricas de crescimento e a partir dessa métrica de crescimento você valoriza a sua empresa. Beleza? E você aumenta a sua ação e etc. E você aumenta o valuation. Então, exemplo. Vamos falar de pessoas que falam assim, olha, eu tenho vários bilhões aí de empresa. Vamos ver as suas métricas de valuation. Beleza? Quer ver? Eu vou fazer um valuation da minha empresa agora. Ok? Eu tenho o faturamento anual da empresa do ano passado e eu sei o meu potencial de crescimento. Aí eu vou colocar um goodwill lá com expectativa de crescimento de 5% ao mês, beleza? E aí minha empresa, eu faço isso uma métrica daqui 5 anos, e aí minha empresa vale 1 bilhão. Então eu posso dizer hoje para vocês, eu vou fazer esse valuation amanhã, aí depois de amanhã eu volto aqui eu falo, gente, aí eu virei bi. Bilionário. Então, foi o que aconteceu. Os caras, eles inflam o balanço, beleza? Foi E o que aí, aconteceu com a Americanas. e a empresa ela acaba E mostrando um valor que realmente ela não tem de acontece liquidez. porque ela deve muito mais do que vale.
as amostras é o que disseram, as notícias que eu vi. Cara, não estou atualizado nas últimas, porque eu olhei para essas questões todas. Gente, ser sincero mesmo, tá? Esses papos de empresas listadas na bolsa só me interessa quando eu estou na academia dando aula, porque eu preciso me elucidar sobre essas questões, porque eu tenho que me formar, eu tenho que formar o meu aluno para ele saber dessas coisas todas. Mas é porque hoje eu trabalho com pequenas e médias empresas que não estão listadas na bolsa, né? E então, por questões práticas mesmo, eu não acompanho, porque eu dedico minha energia. E tem a Domo, né? Que é um unicórnio, né? Que não Quem- está listado. Quem sabe, quem Então, sabe. eu acho que inclusive Americanas e outras empresas, parece que deve estar virando moda, que entra em recuperação judicial. O que acontece com uma empresa que entra em recuperação judicial? O que é isso? Já está devendo muito e não está abrindo. O que é isso? Explica pra Cara, gente. o que é a recuperação judicial na prática? Você entra com um remédio judicial, beleza? Pede a recuperação judicial, o juiz acata a sua recuperação judicial, e essa recuperação judicial, para o juiz aceitar, você tem que ter um planejamento financeiro para você se recuperar, beleza? E aí tá. E aí vai entrar na fila, os credores vão entrar na fila e vão acatar aquele plano de recuperação da empresa. Exemplo, a empresa ela deve 1 bilhão, joia? Aí ela entra com um processo de recuperação judicial. E antes dela ter esse processo acatado pelo juiz, ela fez um planejamento de pagamento dessas contas. Beleza? Sejam impostos e credores. Exato. Aí vai entrar na fila. Primeiro da fila são questões trabalhistas, depois vem as tributárias e depois vem os credores, certo? Aí beleza, aí os credores vão começar recebendo conforme o planejamento dessa empresa. Então imagina que você tem uma conta de clientes, né, que você vendeu para um fornecedor que entrou em recuperação judicial, e você vendeu 100 mil reais para ele. Você vai entrar no plano de pagamento deles. Então, você vai ser, sei lá, o 10º da fila. Aí, quando você chegar na fila, esses 100 mil você vai receber, sei lá, 50, 30, 70. Você tá brincando. É. Então, a recuperação judicial, a grosso modo, funciona dessa forma.